O etanol vive uma queda de braço para se impor na matriz energética do país. Os setores público e privado tentam reativar o mercado sem grande sucesso. No Rio de Janeiro, o governo reduziu o ICMS para incentivar os investimentos na cadeia produtiva da indústria sucroalcooleira e aumentar a produção local. O Rio em Foco está no ar. O governo baixou de 24% para 2% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICMS, pago pela indústria canavieira. Com isso, pretende aumentar a produção do etanol fluminense. Nossos convidados de hoje são Geraldo Coutinho, da Firjan, e Leonardo Ciuffo, do Grupo Canabrava. Antes de começar, vamos ouvir o que disse o governador Sérgio Cabral ao assinar o incentivo fiscal. Ele tem duas funções fundamentais. A primeira, permitir que investidores venham para o Rio de Janeiro, abrir novas usinas, recuperar usinas que hoje são verdadeiras sucatas e convertê-las em empregos em produção no Rio de Janeiro. O Rio é um importante mercado do etanol. O segundo mérito desse decreto é combater a sonegação. Infelizmente, esse é um setor onde você tem empresas distribuidoras que conseguem, por vários mecanismos e subterfúgios, sonegar. Nós temos lutado contra isso. Mas eu acho que a melhor maneira de lutar é permitir a competitividade de quem produza de verdade do Rio de Janeiro. E não quem traga de fora e faça uma artimanha, às vezes jurídica, às vezes tributária, para sonegar. Eu não tenho a menor dúvida que num prazo de 3 a 4 anos, nós vamos ver a indústria do etanol florescer no Rio de Janeiro, ou melhor, reflorescer, porque ela já foi a maior do Brasil na década de 70 e que entrou em processo de decadência. Então, aquele monte de sucatas de usina vai virar produção moderna, indústria moderna, trazendo empregos novos, trazendo novos investimentos. E o Rio de Janeiro, que é um dos principais mercados de consumo do etanol, vai poder consumir o etanol produzido no Rio de Janeiro e não de fora. Hoje a gente produz 0,5% e consome 5% da produção nacional. Qual é o retrato hoje da indústria sucroalcooleira no estado? Nós temos um processo de encolhimento do setor no Rio de Janeiro. Tínhamos um nível de importância no cenário nacional que nos assegurava como segundo produtor, isso no final da década de 70, início de 80, e por incapacidade de modernizarmos o parque agrícola e de assegurarmos o volume de cana suficiente que garantisse a economicidade da produção, nós viemos perdendo unidades, de forma que, se tínhamos 23 unidades naquela época, hoje temos apenas 3 unidades em operação no norte do estado. Temos sim que atacar para reverter esse problema, mas entendemos nós que a maior parte dessa questão ela está contida no parque agrícola. Portanto, não é na indústria, não é na usina que o problema se encontra, e sim numa produção de cana em volume maior, em quantidade suficiente para garantir escala, e que também tem um custo acessível com o que exige hoje o mercado nacional. O objetivo desse decreto é justamente aumentar a produção, né? Ele tem como alicerce, né, a produção de etanol, apesar de não se aplicar especificamente só ao etanol, somente ao etanol, também ao açúcar, onde o Rio de Janeiro também figura como um dos principais consumidores do país. Realmente a gente tem uma deficiência muito grande na produção agrícola no estado do Rio de Janeiro, né, muito diferente, até um quadro diferenciado do resto do país. Hoje aqui no Rio de Janeiro você não tem a presença física dos grandes revendedores de máquinas agrícolas, dos grandes fornecedores do setor sucroalcooleiro, porque o setor hoje é visto pelo resto do Brasil, pelas principais regiões produtoras do país, como um setor que não existiria mais, digamos assim, pelo fato de só ter 3 unidades, né? Como o Coutinho ressaltou também, nós temos 2 unidades que são centenárias, né? E a unidade da Canabrava, que está na sua terceira safra, uma unidade nova, que vem dentro de uma proposta realmente de tentar buscar esse desafio de mudar a realidade do Norte Fluminense. Mas há outras diferenças, né? Você tem território menor do que nos outros estados, que são grandes produtores, e você tem pequenas propriedades, que é um sistema completamente diferente. Sem dúvida nenhuma. Agora, o contingente de terra disponível, você pode pegar 2 números. Você pega o estudo da Embrapa de 2009, que é o zoneamento
canavieiro, né, onde justamente faz a seleção das áreas que são passíveis de mecanização e dentro das novas práticas de produção agrícola, ela diz que o estado do Rio de Janeiro tem 400 mil hectares passíveis de serem cultivados com cana. Se a gente tirar disso o norte fluminense, que é a região que notoriamente, que culturalmente tem essa propensão à produção, a gente está falando de um contingente de terra superior a 150 mil hectares de terra. Hoje, se você pega um mapa da Canasat, você vê que lá estão plantados mais de 90 mil hectares de terra na região norte fluminense. O problema todo é que essa cana, ela ocupa um espaço significativo, mas produz muito pouco. Por uma questão de concentração varietal, por uma questão de falta de práticas agrícolas, isso advém de uma questão econômica também, e falta de cuidado. E, obviamente, a questão fundiária que dificulta a escala para se buscar alternativas mais econômicas para racionalizar essa produção agrícola. Nós não temos problema de fronteiras agricultáveis, né? Nós temos uma extensão suficiente para dar vida lá a pelo menos 8 usinas. Né? O nosso desafio é exatamente encontrar um modelo de produção que atenda à especificidade da região. Somos uma região que tem como característica um minifúndio, e isso, se no primeiro momento é visto como um empecilho de uma melhor produção, há um outro olhar também que cabe do uso democrático da terra. Né? Nós temos lá uma terra extremamente repartida, dividida, e que pode significar uma oportunidade rica para nós transformarmos um case e darmos demonstração, não só para o Rio de Janeiro, como o Brasil, e até para o mundo todo, né, de que é possível, sim, alcançar a economicidade em minifúndios. Nós temos vários estudos que propõem modelos de consórcios e de condomínios que poderiam ser experimentados lá. Tenho absoluta certeza que isso seria bem sucedido e que traria a solução que hoje é agonia para todos nós. E qual o papel do Estado nesse arranjo produtivo, né, a partir de condomínios e consórcios? O Estado é fundamental nesse processo porque ele é o organismo que tem a credibilidade junto ao empresário rural, é a instituição que tem força para trabalhar como fomentador e poderia levar para aquela região nossa lá uma amostragem, um modelo que servisse de paradigma para todos os outros empreendedores. Isso nós temos, como eu já disse, bastante bem estudado, bastante desenhado com detalhes e que esperamos ansiosamente por uma oportunidade de colocar em prática. Existe uma realidade no norte do estado, na nossa região lá, que é um apego, um amor à cerca. Né, que em muitos lugares do país, onde você tem uma escala de produção ou unidades fundiárias maiores, você não tem, mesmo no setor sucroalcooleiro, você pega o exemplo de São Paulo, você não vê essa questão da cerca dividida das propriedades. Hoje a cerca divide por uma questão cultural, a pessoa não acredita que o vizinho não vai tomar um pedaço da terra dele pelo fato de não existir uma cerca ali. Nesse ponto, o papel do Estado é muito importante, que é quem credibiliza. Se você tiver um georreferenciamento ou uma definição muito clara das fronteiras, você consegue com isso juntar vários minifúndios e com um papel indutor de um condomínio ou de um consórcio, né, fazer com que aquilo ali ganhe uma escala produtiva. E isso você vai ter uma série de benefícios econômicos, como por exemplo, você comprar adubo ou fertilizante para uma unidade fundiária de 1 hectare é bastante diferente de comprar para uma unidade fundiária de 100, 200 ou 300, quanto maior, obviamente, maior o poder de barganha junto aos grandes fornecedores. Né? Então isso, obviamente, contribuiria no sentido de reduzir o custo médio de produção dessas unidades fundiárias na região. Mas a gente está falando aí do Estado como o indutor desse processo. Indutor. E as usinas, como elas podem trabalhar e como elas trabalham com essa estrutura de minifúndios? Nesse sentido, o papel do decreto é extremamente relevante. O decreto acaba trazendo uma margem operacional um pouco maior para a unidade produtiva. Essa margem maior, obviamente, é revertida em remuneração do capital do investimento, mas também no intuito de você criar exemplos e investir no fomento também de algumas áreas produtivas na região. Obviamente, o ente privado ele não tem o poder, principalmente econômico, de fazer tudo, né, sozinho. Por isso que ele precisa desse apoio do Estado, não só no papel indutor, como fonte de financiamento para esses produtores. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nós fechamos o bloco anterior falando sobre financiamento, mas antes de continuar esse assunto, vamos ver o que esperam o secretário de Desenvolvimento e o de Agricultura do Estado com essa redução do ICMS para a indústria canavieira. O etanol é um programa de sucesso no Brasil, mas que está sofrendo problemas importantes. Nós hoje reduzimos a produção de etanol no Brasil, estamos importando etanol
dos Estados Unidos. O Rio de Janeiro, como é a capital da energia, né, embora seja um pequeno produtor de etanol, está promovendo o debate. Nós pretendemos ser o farol na questão da energia no Brasil. É um momento difícil, porque o setor tem problemas, mas nós temos convicção de que essa questão é conjuntural, né? Nós acreditamos que o etanol é uma conquista da sociedade brasileira e que nós vamos avançar e vamos resolver essa questão. O Rio que passou por um período grande de fechamento de indústrias, né, de adequação. Nós já tivemos no Rio de Janeiro, em 1970, 24 unidades industriais. Hoje a gente tem apenas 4 em operação. Isso veio fechando e no ano passado a gente já teve a abertura de uma nova indústria. E agora o que a gente imagina é que indústrias fechadas sejam reabertas, esse é um dado muito importante que a gente deve conseguir, porque conversando com empresários a gente já vê essa perspectiva clara, e indústrias novas sendo abertas. Quer dizer, a gente vai ter projeto Greenfield no Rio de Janeiro, o que a gente não via acontecer, né? E diferentemente do que está acontecendo no Brasil. Essa é a perspectiva. Realizando investimentos, isso é fundamental, realizando investimentos no Rio de Janeiro, a indústria terá benefício. Ela terá que aprovar um projeto, não é um benefício que é estendido a todos de maneira geral e restrita, tá? Ele está condicionado à realização de investimentos, e a realização de investimentos, então, vai permitir que, por um período grande, essa empresa possa usufruir de um benefício que é gerar crédito de venda para as distribuidoras e ter uma incidência de tributação de 2%. Né? Então, isso dá uma margem bastante significativa exatamente para que elas possam realizar e ter lucratividade na realização desses investimentos. Acabamos de ouvir um comentário bastante qualificado do secretário Moffat, embora temos que observar que há que se ter um cuidado nesse raciocínio na medida em que a atratividade de uma nova indústria para a região, ou de novas indústrias para aquela nossa região, não irá assegurar necessariamente o aumento do volume de cana a ser ofertado às indústrias existentes. Portanto, nós entendemos que esse decreto ele precisa ser complementado com algum mecanismo ou com ferramentas novas que possam modernizar o nosso parque agrícola, que possam visualizar, possam permitir que nós enxerguemos cenário futuro, onde tenhamos um maior volume de cana, com melhor qualidade e um custo mais barato, para que as usinas possam realmente inaugurar um novo tempo de produção econômica, coisa que não vem acontecendo e que vem fragilizando o setor a ponto de nós evoluirmos de 23 unidades para apenas 3 unidades naquela região. A gente falou da necessidade de financiamento no bloco anterior. Eu queria voltar um pouco a esse tema. Mesmo para acessar o financiamento, há de se criar condições que o produtor rural acesse esse financiamento. Eu acho que nesse sentido a estrutura de consórcio ou condomínio, ela tem um poder de também ganhar escala nesse sentido. Né? Um produtor, por mais que seja muito complicado, se já é complicado você demover cerca, é mais complicado ainda você pensar em crédito solidário entre esses produtores. Então, mais uma vez aí o poder indutor do Estado no sentido de dar as bases para que isso seja factível de acontecer, eu reputo isso como extremamente relevante. Realmente o calcanhar de Aquiles, o desafio do setor como um todo, não só no Rio de Janeiro como no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, é agrícola. Tá? Montar indústria a gente costuma até brincar, é brincar de Lego. Você botou as pecinhas uma em cima da outra, ela tende a funcionar. Né? Agora, resolver um problema fundiário, resolver um problema de produção é bem mais complexo. Né? E daí a relevância, daí a sugestão do Coutinho de terem outros mecanismos que possam auxiliar nesse processo. O decreto é mais do que bem-vindo, até porque ele auxilia na geração de margem pelo ente privado e que isso vai se reverter necessariamente em matéria-prima também. Não vai ser diretamente pelos fornecedores pequenos, o que a gente está comentando aqui. No caso do Grupo Canabrava, existe uma estrutura agrícola montada para servir as unidades do grupo, esta que está aqui e as outras que virão, no sentido de você arrendar terras e produzir em terras de terceiros. Porque, apesar de existir essa estrutura muito pequena, existem também as terras das unidades que fecharam, muitas delas faliram, e essas áreas que são contingentes maiores ficaram sem uma produção
uma produção focada em render aquela terra, né? O Grupo Canabrava hoje arrendou um contingente arrendou e fez parceria agrícola em aproximadamente 20 mil hectares de terra, justamente no intuito de fazer os investimentos com novas variedades de cana, pensando justamente em melhorar a qualidade de produção na região e servir também de efeito demonstrativo para os produtores locais. Partimos da premissa, e tenho certeza de ser verdadeira, de que não interessa ao Estado substituir indústrias que estão lá. Ou seja, não adianta para nós trazer uma nova indústria se aquela vai significar o desaparecimento de alguma outra. Todos nós queremos somar a indústria. Queremos ter lá mais 5, mais 6 indústrias, quantas forem possíveis, assegurar viabilidade econômica. Agora, o decreto, da forma como está posto, ele gera problemas sérios para as indústrias que estão lá sobrevivendo. Algumas delas são indústrias centenárias, que trazem contingências do passado que precisavam ser cuidadas nesse decreto. Nós não estamos falando aqui de perdão de nenhum tipo de obrigação que a unidade industrial tenha. Nós não estamos falando aqui de fazer um decreto onde os acessos seja geral e irrestrito, como colocou o Moffat, mas que haja um capítulo, sim, para que, sob determinadas condições, aquelas unidades possam vir a se beneficiar desse novo instrumento, que é importantíssimo e poderoso. Então, quer dizer, são duas coisas que a gente pontua aqui. Um melhor cuidado ao fomento da produção de cana e também uma atenção maior com as unidades que estão lá resistindo às contingências que foram impostas nessas últimas 3 décadas. Quantas estão lá hoje, em Campos, no Norte Fluminense? No Norte Fluminense, 3, tá? Canabrava, que é nova. Que, né, teoricamente seriam beneficiadas por esse decreto, porque ele é localizado, né? Canabrava, é importante ressaltar, a Canabrava já estava no âmbito da lei 5636, né, que não era específica ao setor, né? Então, naturalmente, ela se enquadra no âmbito do decreto, né? Nós estamos construindo uma segunda unidade em Quissamã, que pleiteará, obviamente, o benefício no âmbito do decreto já, dentro desse novo marco regulatório, e outras indústrias que, porventura, venham se instalar podem pleitear o benefício, desde que se enquadrem nas condições estabelecidas nele, né? De investimento mínimo e tudo, produção máxima por unidade fabril e por aí vai. Agora, o que o Coutinho está colocando é que, assim, existe uma outra parte dessa história, que são as indústrias lá hoje instaladas, né? Existe uma outra unidade ainda funcionando que faliu há uns... ela não chegou a falir, né? Houve uma troca de gestão. E ela foi arrendada judicialmente por uma cooperativa local que hoje gera indústria, num contrato de arrendamento industrial. E é um modelo que nós respeitamos bastante, um modelo bem sucedido, obviamente conseguiu fazer que uma unidade que estava pré-falimentar, digamos assim, voltasse a produzir, né, dentro do norte do estado. Como é que se aumenta a produtividade no território, para que a gente possa ter os hectares plantados produtivos, que gerem... A gente vai voltar naquele mesmo ponto da questão da estrutura econômica para dar base a isso. Técnica tem. A cana gosta de comida, né, adubo e água e sol. Campos tem sol, tem solo bom. Por mais que se fale que o solo de lá está exaurido, isso é mentira, é um dos melhores solos do Brasil, tá? Para cana, que bem adubado, bem tratado, vai produzir muito mais. E existe um déficit hídrico na região, tá? Déficit hídrico esse que pode ser suprido com a rede de canais que já existe, históricas, centenárias também, que já existe na região, que precisam, além do investimento que já foi feito, precisam ser concluídos esses investimentos no sentido de você realmente dar uma base de produção na região. Nós temos uma fartura de água distribuída por toda a região que permite projetos de irrigação com custo bastante acessível. E isso não é história de um sonhador, porque isso está demonstrado lá em campo, né? Se você for às áreas produtivas das usinas, você vai ver lá rendimentos que se equiparam de São Paulo. Né? Qualidade de cana também compatível com aquilo que se alcança em São Paulo. O problema é quando você sai dessas áreas maiores e tem como campo de observação os minifúndios. O problema está aí é um problema de modelo produtivo que precisa ser revertido e há solução para isso, né? Caso contrário, nós vamos ficar perenizando um sistema que está imposto lá e que vai levar fatalmente à agonia, não só as usinas que estão presentes, como outras que chegarão. Então é importante mitigar essa questão de fundo. No próximo bloco, vamos falar sobre os investimentos da indústria sucroalcooleira. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A produção do etanol já está sendo impulsionada pela construção de novas usinas.
Vamos falar um pouquinho agora sobre o que está acontecendo hoje lá em Norte Fluminense. O Grupo Canabrava tem sua primeira unidade produtiva instalada em Campos, tá? Na região de Travessão. Não é uma região fora daquela área tradicional de produção de Campos. Campos, para quem não sabe, é um município cortado pelo Paraíba do Sul. Até voltando um pouco nesse tópico da disponibilidade de água, a concorrência do uso da água do Paraíba do Sul de Campos é só com o mar. Então, até mesmo para acessar uma outorga d'água, que é uma condição hoje legal para você ter um projeto de irrigação aprovado, é bastante tranquilo, diferentemente de regiões do interior do Brasil, como São Paulo e Centro-Oeste, que são grandes produtores de cana, e tem dificuldades naturais de acesso à água, coisa que não existe lá naquela região. Hoje a gente vive num estado que ele é carente na produção de etanol e nem um pouco tímido no consumo, muito pelo contrário. Hoje o Rio de Janeiro é o 5º maior consumidor de etanol no país e ele, historicamente, sempre foi um grande produtor, ofertante desse produto dentro do próprio estado. Então hoje a gente vive uma situação tão dantesca, como você mesmo colocou no início do programa, onde o Rio de Janeiro não consegue atender mais do que 10% da sua demanda. Então é impensável. Então o que o governador ressaltou e que o próprio secretário Júlio Bueno ressaltou é o seguinte: precisamos incentivar não por uma questão de mercado internacional ou mercado brasileiro, é mercado local. É diferente de tudo que a gente ouve falar no setor sucroalcooleiro no país como um todo. É uma realidade do Rio de Janeiro, uma solução dentro de casa para atender as necessidades daqui. É o Rio olhando para o Rio de novo. Exatamente. O Estado precisa olhar o setor em todo o seu espectro, né? Ele não pode segmentar, porque seguramente se nós tínhamos 23 usinas e destas 23 temos apenas 1 ou 2 operando hoje, foi como motivo principal a pouca cana ofertada para essas usinas trabalharem economicamente. Então, trazer novas usinas agora sem cuidar dessa questão da oferta de cana me parece um movimento arriscado, um movimento que pode nos levar a ficar patinando dentro dessa história ruim que foi esses últimos 20 anos do setor. Até porque em relação especificamente às mudas, a biofábrica também está vindo nesse movimento de recuperação junto, né? Quer dizer, está se trabalhando... No próprio seminário que aconteceu no dia 30 de agosto, onde foi inclusive anunciado o decreto, na figura do nosso presidente, o senhor Ludovico, a gente anunciou inclusive uma parceria com o Estado no sentido de reativar a biofábrica, né? Justamente pensando no desafio da produção de mudas para atender. O que é essa estrutura da biofábrica? Só pra gente a biofábrica, na realidade, você produz muda de cana de duas formas. Ou você planta cana e colhe ela antes com 11 meses, corta, pica e multiplica. De cada 1 hectare de muda, você multiplica para 6, 7, dependendo de quantas toneladas você usa para plantio. Ou você usa a tecnologia da meristema, que é justamente você tirar o gene e criar uma muda a partir daí. A biofábrica se aplica a essa metodologia, essa tecnologia. Teve bastante aplicação no Nordeste do Brasil. No São Paulo é a técnica mais convencional realmente de multiplicação, mas São Paulo é uma situação completamente diferente. Você tem um plantel de variedades de cana enorme em São Paulo, coisa que não tem no Rio. E a gente precisa realmente de uma velocidade maior no sentido de multiplicar. Você, na rota tradicional, você leva 11 meses para fazer isso. Pois é, Jesus, nós temos uma história que pode ser mudada, nós temos presentes lá na nossa região todos os ingredientes para uma boa receita, precisamos saber trabalhar essa questão com inteligência e imaginação. E volto a insistir, e vou fazer isso sempre, né? O problema nosso está no parque agrícola, não é no parque industrial. Nós precisamos produzir mais cana. Trazer uma nova indústria não garante mais cana. E o inverso é verdadeiro. A partir do momento que nós tivermos lá um contingente de cana que assegure a sobrevida de mais usinas, eu tenho absoluta convicção de que novas unidades chegam de uma maneira quase que automática, porque a atratividade está na oferta de cana. E o inverso, se nós aumentarmos a demanda sem assegurarmos a oferta de matéria-prima, podemos estar trabalhando aí numa linha tênue que irá seguramente trazer risco à sustentação dessa unidade nova. Mas a atração de novos investidores, quer dizer, de novos players para esse mercado do sucroalcooleiro e na recuperação também dessas usinas que estão assim, paradas hoje, né, mas que podem se recuperar, não seria o caminho? Se houver uma atenção e um cuidado para que os investimentos sejam direcionados para o parque agrícola, não só da produção própria de cada uma das unidades, mas também como mecanismo de fomento aos produtores rurais que lá estão estabelecidos, a resposta é sim. Então é recuperar, mas utilizando a base que a gente tem dos produtores, das pequenas propriedades, São duas realidades, vamos lá.
O decreto, ele não preconiza só investimento na indústria. Para você ter o seu pleito aceito junto ao governo, né, de concessão do benefício no âmbito do decreto, você precisa abrir seus investimentos, não só industriais como agrícolas, né? Obviamente você não precisa ser o dono da terra para fazer investimento agrícola, você pode ir através de uma estrutura de arrendamento ou uma estrutura de parceria agrícola fazer esse investimento no campo. Agora, isso não resolve a questão, é aquilo que eu falei, o setor privado não vai fazer o verão sozinho, né? Os pequenos fornecedores, que são a grande base de produção daquela região, precisa de incentivo. E o setor privado sozinho não consegue fazer isso. Ele já tem as suas obrigações para ter acesso ao benefício, no sentido de você também ter investimentos agrícolas. É o que eu estava mencionando anteriormente. O Grupo Canabrava tem uma empresa agrícola, né? No sentido de que ela ser o vetor de desenvolvimento da produção de cana para suprir as suas unidades, né? Não 100%, até porque a gente não pode nem quer abrir mão do pequeno fornecedor. Seria uma loucura, né? Só que a gente também não consegue fazer muito mais sozinho. Então, obviamente, o papel do Estado nesse sentido é muito relevante. Então, o Estado tem que entrar nesse processo junto com os produtores e com os... É importante ressaltar, existem dois mundos, né, no Norte Fluminense. Existe o mundo dos pequenos fornecedores, que é o grande calcanhar de Aquiles daquela região, aquilo que a gente vem falando aqui ao longo do programa. Agora, existe um outro lado, por exemplo, para você ter o acesso ao benefício, você precisa abrir seus investimentos, não só na indústria, mas também no campo, né? Então, é exigido do novo investidor ou do entrante que está pleiteando esse benefício, que faça esforços de investimento não só na indústria, mas no campo também. Nesse sentido, o Grupo Canabrava criou, né, já tinha criado dentro do seu modelo de negócio, uma empresa agrícola que tem justamente esse papel, não só de efeito demonstrativo, mas também como ser o vetor de desenvolvimento da cana para ser fornecida para o grupo. Acessar os pequenos produtores também, né? Na realidade, o que acontece? A gente tem um instrumento de compra de cana dos pequenos e tem um instrumento de plantio de cana nas áreas já arrendadas ou de parceria agrícola. E tem um instrumento de assessoria técnica junto a alguns fornecedores. Só que o setor privado sozinho não faz verão, né? Obviamente, para a gente conseguir resolver o problema, que é um problema estrutural, de uma só vez, a gente precisa do papel do Estado, né, como indutor nesse processo, dando as bases para que a gente possa ampliar esse esforço. E que benefícios o senhor vê logo de primeira, assim, no Rio de Janeiro, começar a produzir o etanol que ele consome? Gente, olha, como a gente mencionou anteriormente, o Rio de Janeiro hoje é o 5º maior consumidor de etanol do país. Basicamente, esse etanol vem do estado de São Paulo. Hoje, você produzir, uma conta rápida, você produzir 50% da demanda do estado, você está falando em reduzir em aproximadamente 8.000 viagens por ano no principal eixo logístico do país, que é a Dutra. Esse etanol, além de passar pela Dutra, passa por dentro da cidade de São Paulo, uma vez que o arco metropolitano não está operacional ainda, vindo do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba, as principais regiões produtoras do estado, e para chegar no estado do Rio de Janeiro. Você deixar de trazer esse contingente de produto de lá e trazer daqui do Norte Fluminense, você está privilegiando o estado, uma região produtora, e ao mesmo tempo você está beneficiando o principal eixo logístico do país. Então, tem uma série de benefícios secundários que a ação do setor, a reativação do setor com apoio do governo, né, seja estadual, seja municipal, o governo de uma forma geral, vai ser muito bem-vindo. Eu volto a registrar a minha preocupação de que o cuidado com a produção de cana seja maior ainda do que aqueles que está sendo tido pela unidade industrial, sob pena de nós criarmos anomalias que comprometam a sustentabilidade dessa nova unidade e arrastando com ela aquelas que ainda sobrevivem até hoje. Então, volto a dizer, é um decreto excelente que precisa ser complementado e, sobretudo, gerenciado com toda a atenção voltada para o pequeno produtor agrícola da nossa região. Bem, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Geraldo, obrigada, Leonardo, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.